Bem-vindos a esta nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar direto numa revisão clínica recém-publicada sobre um tema super frustrante para muita gente: as barreiras fisiológicas e comportamentais que dificultam tanto manter o peso depois de emagrecer. E a grande pergunta que não quer calar é: por que é tão difícil manter o peso a longo prazo? Todo mundo já viu ou viveu aquele sucesso inicial numa dieta, não é? Mas a gente precisa desconstruir de uma vez por todas aquele mito simplista de calorias que entram versus calorias que saem. A literatura científica mostra que a nossa biologia tem cartas na manga e monta uma defesa pesada para reverter o emagrecimento. Para entender isso a fundo, a nossa base aqui é uma revisão narrativa bem rigorosa da literatura médica. A gente vai olhar para os dados de 10 estudos clínicos super específicos. O objetivo? Desvendar como a nossa máquina opera de verdade quando reduzimos as calorias e o peso corporal. O nosso roteiro de hoje passa rápido por 5 pontos principais: o desafio da manutenção, a adaptação metabólica, as temidas mudanças hormonais, o ambiente obesogênico e, fechando com chave de ouro, as mitigações baseadas em evidências. Começando pelo ponto 1, o desafio da manutenção. A obesidade, como a ciência já consolidou, tem causas multifatoriais. Ou seja, a luta para não reganhar peso não é só uma questão de comportamento. É uma interação profunda e contínua entre a biologia e o ambiente. Então, por que o motor do corpo desacelera tão rápido? Aqui entra a tal da termogênese adaptativa e é crucial entender o impacto disso no emagrecimento. Basicamente, o gasto energético basal despenca. Por quê? Porque o corpo entende a perda de peso como uma ameaça de inanição. É instinto puro de sobrevivência. O organismo freia o metabolismo de repouso para economizar energia vital e garantir que a gente continue vivo. Fazendo uma comparação bem simples, um corpo mais leve precisa naturalmente de menos calorias para funcionar, tipo um carro menor que gasta menos combustível na estrada. Faz todo sentido. Mas o pulo do gato é que a queda real na queima de energia é muito, mas muito maior do que a matemática básica explicaria. O corpo literalmente rebaixa a potência do próprio motor para economizar o máximo de energia possível. Indo para a seção 2, a adaptação metabólica em ação. Vamos ver na prática clínica como isso persiste e inferniza a vida de quem tenta manter o peso. Olha só que dado impressionante. Um estudo clássico do pesquisador Fothergill com os ex-participantes daquele programa de TV The Biggest Loser mostrou um déficit metabólico absurdo de 704 quilocalorias por dia. E o mais chocante, 6 anos depois da competição. Ou seja, o corpo continuou segurando as pontas e adaptando o metabolismo muito tempo depois daquele primeiro esforço. E tem mais. Uma pesquisa da equipe do Heinitz mostrou que essa adaptação começa bem rápido e já limita a perda de peso. Para se ter uma ideia clínica, quando o corpo resolve economizar só 100 calorias extras por dia logo no começo, isso já resulta em 2 quilos a menos de emagrecimento total depois de apenas 6 semanas. É o freio de mão sendo puxado logo de cara. Seção 3. Hormônios, os alarmes químicos. Como se o metabolismo lento não bastasse, o sistema que controla o nosso apetite sofre mudanças drásticas e dispara alarmes pesados que lutam contra o emagrecimento. Dando uma olhada nessa tabela, fica cristalino como hormônios tipo a grelina e a leptina dificultam a manutenção do peso. Assim que a massa corporal cai, o corpo joga lá para o alto a produção da grelina, que é o hormônio que dá a fome. Ao mesmo tempo, ele derruba os hormônios da saciedade, como a leptina e o PYY. O resultado prático: cria-se um ambiente interno de fome de leão crônica, com quase nenhuma sensação de barriga cheia. Um dado da literatura, no estudo do Edwards, traz um limite que é até assustador. Quando a perda de peso chega na marca de apenas 10% do peso inicial, a grelina em jejum já dá um pico gigantesco. A partir desse pontinho mínimo, o corpo já acende o alerta vermelho e começa a gritar por comida. E para fechar essa tempestade biológica, temos essa citação do pesquisador Sumitran. Os estudos garantem que esses alarmes químicos não são temporários. Eles continuam apitando alto mais de um ano depois da dieta acabar. Isso cria um impulso contínuo, biológico mesmo, que empurra a pessoa para comer mais todos os dias. Ponto 4. O ambiente obesogênico. É aqui que a gente entende como o mundo moderno pega todas essas vulnerabilidades biológicas e transforma numa verdadeira armadilha. O nosso ambiente e os hábitos de vida sabotam diretamente a sustentabilidade de qualquer emagrecimento. Pensa bem,
Noites mal dormidas e estresse crônico desregulam completamente os hormônios, perando muito aquela fome que a perda de peso já tinha aumentado. Aí a gente junta isso com um ambiente onde a comida ultraprocessada pisca em neon em cada esquina. É a tempestade perfeita para a recaída. Chegando na seção 5, mitigações baseadas em evidências. Hora de falar de solução. O que a ciência clínica mostra que realmente funciona para quem luta contra o reganho de peso? A equipe do Prats Arimon testou uma abordagem múltipla, que foi um divisor de águas. Eles juntaram prescrição de atividade física diária com mudanças na dieta e um suporte psicoemocional forte. O resultado, quase 90% do grupo deixou o sedentarismo de lado, conseguiu estabilizar o peso e ainda diminuiu drasticamente os riscos cardiovasculares, drasticamente, muito. E aqui estão as ações diárias para combater esse ambiente obesogênico e evitar recaídas. Focar numa dieta baseada em plantas, riquíssima em fibras, é uma estratégia nutricional chave, porque ajuda a segurar aquela fome causada pela grelina e estabiliza o metabolismo dia após dia. E segundo as evidências mais recentes de pesquisadores como Calder e Kong, não dá para abrir mão de gerenciar ativamente o estresse, manter o exercício físico como hábito sagrado e criar redes de apoio fortes no trabalho e em casa. São hábitos simples, mas que fazem toda a diferença. O grande recado dessa nossa análise é o seguinte: a dificuldade extrema de manter o peso não é, de jeito nenhum, falta de força de vontade ou falha moral. O que a gente tem é um corpo lutando com unhas e dentes, usando mecanismos biológicos duradouros que vão exigir manejo, inteligência e muita estratégia clínica para o resto da vida. E isso deixa uma reflexão urgente. Vendo todo esse cenário fisiológico incrível que desvendamos hoje, como podemos parar de focar nessas dietinhas passageiras e passar a tratar a obesidade com um gerenciamento biológico para a vida toda? A resposta não está só no número da balança, mas em aprender a lidar com a forma como a nossa máquina entende e poupa energia. O que todos nós podemos começar a mudar hoje para garantir resultados definitivos